Bom dia, queridos. Eu vou ter uma ajuda muito especial nesse sábado para poder fazer o sermão aqui. E eu queria começar chamando um grupo que eles vão me ajudar a contar uma história para vocês. Vamos prestar atenção. Nossa, não tá pegando. Assim. Nasci em lar na Samaria. Meus sábios pais conheciam. Nasci em lar na Samaria, e meus sábios pais sabiam sobre as promessas que Deus dera ao povo de Israel naquele tempo. Eles sabiam que precisavam me orientar sobre meus hábitos e caráter. Sabiam que, cujo exemplo diário deles, meu futuro estaria sendo decidido. Meu nome não é citado nas páginas da Bíblia, nem o de meus pais. Mas a minha história é assim. Sou conhecida como a menina cativa ou a pequena serva. Na minha infância, o rei da Síria, Ben-Hadad, e seu exército invadiram Israel. E um desses ataques me levaram como prisioneira para a Síria. Chegando lá, fui para a casa de Naamã, um homem muito respeitado por ter levado os exércitos da Síria a grandes vitórias. Na terra de meu cativeiro, fiquei como serviço da esposa de Naamã. Eu sentia muita saudade no meu lar, mas eu sabia que onde eu estivesse, Deus estaria sempre comigo. Como eu era criança, eu queria reencontrar meus pais e com eles voltar a viver. Um dia observei que a esposa de Naamã chorava e quis consolá-la. Foi então que eu fiquei sabendo que Naamã estava leproso, algo muito terrível para aquela época, pois lepra era uma doença incurável. Foi então que me lembrei, Eliseu. Sim, o poder de Deus estava com Eliseu. Foi então que exclamei, se Naamã se apresentasse para Eliseu, ele poderia curá-lo de sua doença. E esse foi um final feliz para Naamã, pois após banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, ele foi curado. Porque essa história está na Bíblia, com certeza não é por minha causa, pois meu nome nem é citado nela. Mas ela está na Bíblia para elevarmos o nome de Deus. Ela também tem um outro objetivo, falar que os pais cuja vida é um exemplo de Deus para seus filhos é uma alegria. Ela também tem um outro objetivo. E é assim, quantos mais os pais ensinam seus filhos a amá-los e respeitá-los, ao mesmo tempo estão ensinando seus filhos a amar a Deus e nele sempre confiar. Muito obrigada, menina cativa. E eu queria levar você a pensar um pouquinho nessa história que está em 2 Reis 5. Que lições nós podemos aprender? Ou o que nós podemos pensar hoje a respeito dessa história? Os valores que a menina foram valores ensinados no seu lar. Como pais, nós não sabemos por quanto tempo nós temos os nossos filhos conosco. A gente costuma dizer que criamos os filhos para a vida. Como pais, a gente gostaria de tê-los pertinho da gente muito tempo. Mas não sabemos. Os valores que a menina cativa aprendeu foram os valores que ela levou para o cativeiro. Essa lição
me mostra uma outra situação, que muitas vezes nós imaginamos as crianças apenas como possibilidades no futuro. Lá no futuro elas podem testemunhar, lá no futuro elas podem ser alguém, lá no futuro. Não, a história da menina cativa nos mostra que Deus usa as crianças. Deus usa a cada um de nós, eu e você, mas Deus usa as crianças. E eu queria que a câmera, no começo da programação, pudesse estar aqui na frente e tivesse mostrado a fisionomia de vocês quando as crianças entraram aqui na frente. Mesmo, claro, os pais, né? A gente diz, né? Os pais são mais babões, né? Então a gente derrete mais fácil. Mas mesmo quem não é pai, todos sorriram, todos fizeram uma fisionomia, né? De amor, de carinho, de aceitação. Deus usa as crianças para quebrar os nossos paradigmas, para quebrar os nossos preconceitos, para quebrar alguns das nossas pedras que tem dentro do coração, e para que a mensagem dele possa penetrar com mais facilidade na nossa vida. Como é gostoso olhar para essas crianças, não é? As crianças falam coisas que nós não falaríamos. As crianças perguntam coisas que nós, como adultos, não perguntaríamos. Quem nunca aqui de pai, que nunca passou vergonha com uma pergunta, né, ou com uma fala de algum filho? E eu fico pensando, quando é que nós perdemos? Que a gente começa a perder essa nossa sinceridade, esse nosso altruísmo, esses atributos tão importantes para a criança. Mas as crianças também, elas nos ajudam a ensinar, aliás, as crianças nos ensinam algumas lições espirituais importantes. E eu queria compartilhar algumas. Eu fico pensando, né, como mãe, quantas lições espirituais eu aprendi com os meus filhos. E não só com os meus filhos, com os meus alunos também. E eu, parando para pensar, lembrei, né, foram os meus filhos que me ensinaram sobre o poder da oração e a confiança em Deus. E entre várias situações, eu me lembro de uma, em especial, em que eu entrei em casa e não coloquei a chave no lugar certo. E perdi a chave. Não sabia onde tinha posto. Na hora de sair, procura a chave, cadê a chave? Não achava, e aí coloquei os meus dois, que eram pequenos, para procurar. Ajuda a mamãe, por favor, a procurar a chave. E eles, então, começaram a procurar, e eu com pressa, vamos, gente, ajuda a mamãe. E minha filha, bem pequenininha, olhou para mim e falou assim, mãe, você está com pressa? Eu falei, tô. Mãe, se você está com pressa, por que você não perguntou para Jesus ainda? E aquilo, né, me deu um... Eu não perguntava para Jesus, ok, a culpa foi minha, eu não guardei a chave no lugar certo. E, rapidinho, antes de esperar a resposta, ela catou o irmãozinho, ajoelhou. Querido Jesus, ajuda a mamãe a achar a chave, mais rápido. E, né, amém. Olhou para mim com um sorriso mais lindo do mundo e disse assim, pronto, você vai achar. E nós adultos, muitas vezes, né, que não entendemos o poder da oração, eu confesso que, né, passou um ponto de interrogação na minha cabeça. E agora? E se eu não achar a chave? Mas o incrível é que naquele mesmo instante, veio assim como um filme na minha cabeça, que eu havia entrado e em vez de entrar em casa, eu tinha visto alguma bagunça que os cachorros tinham feito lá no quintal e eu tinha ido direto para o quintal e eu lembrei e falei, pode ser que a chave esteja lá. E realmente estava. Tinha deixado em cima da muretinha, um lugar que com certeza eu não encontraria de jeito nenhum. Então, os nossos filhos nos ensinam, as nossas crianças nos ensinam lições espirituais. Outra lição que eu aprendi com as crianças, o perdão. Me lembro também de uma outra situação lá em casa,
que os meus dois estavam brigando. Coisa pouco comum entre irmãos, né? Mas eles estavam brigando. E eu estava tão brava, com tanta coisa para fazer, e eu virei para eles e falei assim, ó, quer saber uma coisa, vocês querem brigar? Vão lá no quarto. Resolva as situações de vocês lá no quarto. E eles foram. E depois eu parei para pensar, uau, que besteira que eu fiz, né? E eles ficaram quietos, em silêncio. E eu falei, ai, o que foi que aconteceu naquele quarto? E eu fui lá no quarto e entro e me deparo com a maior lição de perdão que pode existir. Os dois deitados na cama, minha filha, que é mais velha, com o livro preferido do Tiago, lendo a história preferida dele, e os dois abraçadinhos, como se nunca tivessem brigado na vida. É verdade, as crianças nos ensinam muitas lições espirituais. As crianças nos ensinam a compreender o amor de Deus. As crianças nos ensinam a sermos melhores. As crianças não fazem a gente ser um pouco menos egoísta. As crianças não desenvolvem em nós o dom da paciência. Quantas outras coisas. E eu fico pensando nessa história da menina cativa, e eu penso que a formação espiritual e o exemplo que nós damos às crianças da igreja fazem toda a diferença no que elas mostrarão para o mundo. O amor de Deus, a missão, o nosso papel aqui nessa terra. Mas olha só, a Bíblia me conta uma outra história. Antes de eu chamar os meus amiguinhos para contarem essa outra história, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6 é uma passagem muito conhecida. E ela diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na tradução, a mensagem, ela diz assim: mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando eles forem velhos, eles não se perderão. E eu vou convidar você a observar, a assistir uma outra história que outros amiguinhos vão me ajudar a contar. Nasci em um lar hebreu de linhagem real, onde os meus pais me ensinaram a amar ao Deus de Israel. Desde minha tenra infância, dia após dia, eles cumpriam o que Moisés havia falado há muitos e muitos anos atrás, que os pais ensinassem aos filhos sobre o verdadeiro Deus, a andar no caminho, ao deitar e ao levantar. Minha vida transcorreu com normalidade, até que no 9º ano do rei Zedequias, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e conquistou nossa nação. Os filhos do rei Zedequias foram mortos, e ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, onde morreu miseravelmente. O nosso templo foi saqueado, e os vasos foram levados para a Babilônia para enaltecer a sua supremacia e a de seus deuses. Mas as ações dele não pararam por aí. Ele queria provar que a sua religião e costumes eram superiores à de Jeová. Por isso, escolheu jovens de linhagem real que fossem sábios e que não tivesse defeito nenhum, que tivesse habilidade de viver no palácio. Ao chegar lá, o rei Nabucodonosor
teve certeza de que valeria a pena investir em nossa educação, para que, futuramente, ocupássemos importantes posições em seu reino. Dentre os escolhidos, lá estava eu. Eu fui separado da minha família e meu futuro parecia incerto, mas para meu conforto, 3 meus amigos também estavam comigo, Ananias, Misael e Azarias. Eles também amavam o Deus de Israel, e juntos passamos a nos confortar e fortalecer mutuamente. Nós não cessávamos de buscar a proteção divina. O rei não nos obrigou a abandonar nossa fé, mas ele nos cercou de tudo aquilo que pudesse nos afastar de Deus. Nós não sabíamos, mas o olhar divino estava sobre nós de uma maneira muito, muito especial. O nosso cativeiro fazia parte de seu plano. Nós seríamos os seus representantes na corte babilônica. Apesar de estarmos em um ambiente completamente diferente dos de nossas origens e longe de nossos pais, nós decidimos que amaríamos ao Deus de Israel e nós o honraríamos custasse o que custasse. Neste tempo, nós estudamos por 3 anos conforme a orientação real. E assim que chegou o tempo, ele nos analisou e fomos levados junto com outras estudantes. E para espanto de todos, fomos considerados 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos de todo o reino. Por isso, fomos escolhidos para permanecer diante do rei. Bom, essa é uma parte da nossa história. A promessa de quem honra a Deus será honrado foi cumprida em nós 4. Ele honrará a quem fizer sua vontade. Um caráter nobre não acontece por acaso. É o resultado da autodisciplina e da entrega do eu para o serviço de Deus e do homem. E a formação de um caráter nobre acontece desde a infância, em nosso lar. Muito obrigada, Daniel e seus amigos. Quando nós ouvimos ou quando nós lemos a história de Daniel, nós precisamos pensar em algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Nada em termos de educação é por acaso. Ao ouvir a história de Daniel, me vem à memória o texto que está em Deuteronômios 6, 5, 6 a 9. Deuteronômio 6, a partir do versículo 5 até o 9. Quando Deus estava terminando de entregar as ordenanças ao povo, ele disse: atenção, Israel, o eterno nosso Deus é um único. No versículo 5, amém ao eterno seu Deus de todo, amem o eterno seu Deus de todo o coração. Amem o eterno com tudo que há em vocês, em tudo o que vocês são. E aí, Deus dá uma regra áurea para nós, pais, mas também para toda a igreja. Ele diz assim, escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem os seus filhos, as crianças da igreja, a apropriar-se deles. Que eles, quem? Os mandamentos de Deus, sejam o assunto de suas conversas, onde quer que vocês estiverem. Quer estejam sentados em casa ou andando na rua. Que eles sejam repetidos desde a hora que vocês levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles sejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e nas portas de sua cidade. Eu pergunto para vocês, temos feito isso diariamente como indivíduos e como família?
me chama muito a atenção uma palavra que é apropriar-se. E eu fui buscar no dicionário. O que é apropriar-se, né? A gente sabe, né? Mas apropriar-se, ela diz assim: tornar alguma coisa ou tornar algo como propriedade, como seu. Tornar seu, apossar-se de. Como indivíduos no nosso dia a dia, será que nós estamos nos apropriando, tornando nossos os mandamentos e os valores de Deus? E aí eu vou perguntar para as famílias: será que como família eu estou fazendo com que os meus filhos se apropriem dos valores de Deus ou se apropriem dos valores deste mundo? Um dos meios que nós temos para nos apropriar dos valores dos céus é através da comunhão. Tem um videozinho que eu vou pedir para que soltem. Esse vídeo diz assim, ó: 1 hora só não é suficiente. Dá uma olhadinha. Se 1 hora não é suficiente para mim e para você, que somos adultos, 1 hora é suficiente para as nossas crianças? Se os pais de Daniel e seus amigos tivessem gasto apenas 1 hora por semana, eles não teriam condição de testemunhar e fazer o que fizeram em terra longínqua. Quando a senhora White fala sobre Daniel, ela diz assim, Profetas e Reis, página 244. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas ele esperava que isso acontecesse gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras e sob a influência dos sedutores ritos dos cultos pagãos. Ele esperava induzi-los a renunciar à sua religião, da sua nação, e unir-se ao culto babilônio. Nós, como igreja, e agora eu peço licença para falar especificamente aos pais da nossa igreja. O inimigo está o tempo todo tentando gradualmente afastar nossos filhos dos valores eternos. O que é que, como família, temos feito pela comunhão? Eu, indivíduo, preciso ter a minha comunhão, independente se sou pai, se sou mãe, se sou solteiro, se sou casado. Eu preciso ter a minha comunhão com Deus. Se eu tenho filhos, além de ter esta comunhão com Deus, eu preciso ensiná-los a apropriar-se deste valor. Como tem sido feito os nossos cultos com os nossos filhos? Alguns anos atrás, eu fui com o Paulo numa dos Carajás. Era um grupo de líderes de desbravadores e nós passamos quase um mês lá, assim como os jovens aqui da Central também fizeram um projeto esse ano lá com os Carajás. E numa das aldeias, todas as noites, o grupo de líderes de desbravadores, nós nos sentávamos ao redor de uma fogueira e o chefe da tribo, o cacique, ele vinha ali e vinha conversar. Então a gente tinha muita dúvida, a gente queria ouvir sobre os costumes, sobre a história deles, né, o que eles acreditavam, e ali em volta da fogueira, então todos os dias era um momento para a sessão perguntas.
E eu me lembro que eu fiquei muito impressionada quando alguém perguntou para o cacique e disse assim: escuta, vocês não têm livros, vocês não... né, a história de vocês, como é que vocês passam os valores de vocês, a história, as tradições de vocês para as outras gerações, as gerações que estão vindo aqui? E com uma imensa sabedoria, aquele índio disse o seguinte: sabem, nós mais velhos estamos preocupados, porque depois que a FUNAI havia colocado um centro ali de recreação e tinha uma televisão que ficava ligada à noite ali com o gerador, ele disse assim: depois que isso aqui, depois do centro de recreação, nós temos perdido e nós estamos correndo o risco das gerações daqui para frente não conhecerem os nossos costumes e as nossas tradições. Porque sempre no final da tarde, depois das atividades do rio, ele disse, porque naquele lugar as crianças, as mulheres, à tardezinha iam para o rio, então todos ficavam lá brincando, as mulheres ali lavando, as crianças brincando ali. Logo depois da atividade do rio, nós voltamos e os mais velhos, sempre a figura mais velha da casa, porque eles moram todos juntos ali naquelas casas, ele senta e começa a contar sobre as nossas histórias, sobre as nossas tradições, da onde nós viemos, e ali eles vão dizendo: só que hoje nós temos perdido isso. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, e nós, povo de Deus, como é que nós queremos falar, impressionar a mente das nossas crianças, se nós não sentarmos e gastarmos tempo contando para eles sobre os valores eternos? Nada em educação que não seja intencional surte algum efeito. Como estamos fazendo o nosso culto? Júlia, vem cá um pouquinho. Conta para nós, como instituição, o que é que a instituição tem feito e tem programado para nos ajudar nesta questão do culto familiar. Eu vou pedir para os meus ajudantes aqui trazerem uma casa. A gente fez uma bem grandona, porque aqui para a central precisa ser uma casa grande, né? Vamos fazer de conta que essa casa é a sua casa. Ela está ali, mas eu vou deixar ela desligada aqui. Cadê a tomada? Pode desligar, isso. Essa é a sua casa. Ali você mora, você tem os seus filhos, recebe os amigos e você vive tranquilo nessa casa. Sabe, a nossa casa, ela precisa ser iluminada. Quando falta energia, né, nos nossos lares, fica tão ruim, tão complicado. Mas eu olhando a passagem, um dos livros da irmã White, que é Orientação para a Criança, e eu vi uma passagem que dizia assim, ó: pais e mães, pois mais urgentes que sejam vossos afazeres, não deixei de reunir vossa família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos anjos em vosso lar. Lembrai-vos que vossos queridos estão sujeitos a tentações. Sabe, nós corremos o dia todo para lá e para cá, né? Fazemos tantas atividades, não é diferente comigo, e muitas das vezes nós esquecemos do altar de Deus. Hoje nós tivemos um altar aqui, simbolizando, né, o altar que antigamente eles faziam um sacrifício para Deus. E qual é o altar de Deus que tem lá na sua casa? Você tem um cantinho especial, onde você reúne a sua família, e a sua família sabe que aquele lugarzinho é o lugarzinho de conversar com Deus. Neste ano, a Uda apresentou para vocês o tapete da oração, não foi? Quantos daqui tiveram a oportunidade de levar esse tapete para casa e fazer o culto com os seus filhos? Posso ver as mãos? Algumas. Nós estamos dando uma outra opção para você.
essa aqui vocês vão procurar a UDA o ano que vem. E a partir do ano que vem, você vai ter uma casinha, talvez não desse tamanho, mas uma menorzinha em sua casa. E essa casa vai representar o cantinho da adoração infantil. Ali, todas as manhãs. O culto, gente, não é que nem foi passado aqui 1 hora. Os professores daqui da Escola Sabatina não são responsáveis pela educação espiritual dos filhos de vocês. Vocês são responsáveis pela educação espiritual do filho. Durante a manhã, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você busca a Deus? Nós não podemos sair de casa sem antes pedir para os anjos, para que Deus mande os seus anjos para acompanhar nossos filhos. Eles correm sérios riscos durante o dia. E se você pede a bênção de Deus por eles, eles serão acompanhados. Sabe, todas as manhãs você tem a sua casinha lá, você vai pedir para a sua criança fazer o seguinte. Ela vai ligar essa casinha e a luz vai ficar acesa. Essa luz representa o Espírito Santo de Deus no nosso lar. Porque o Espírito Santo fala no nosso coração. Ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos corrige. E neste momento, quando a Bíblia é aberta, nós temos tudo aqui, né? A gente procura tantos livros fora, procura tanta literatura, procura tantas coisas, mas as histórias da Bíblia sempre são as mais importantes. Nós temos tudo aqui. Quando a Bíblia é aberta, a luz, que é do Espírito Santo, ela ilumina o nosso lar, o nosso entendimento, e nossos filhos estão durante o dia preparados para andar junto com Deus. Mas, terminou o culto, né? Essa é uma atividade lúdica para as crianças. A casinha é desligada e nós vamos para os nossos afazeres. Outro culto que nós andamos esquecendo, culto de pôr do sol de sexta-feira. Como é difícil esse momento, eu não sei vocês, para mim é uma correria. Por mais que a gente comece a preparar tudo no domingo, durante a semana, para que o sábado esteja tudo pronto, ele é muito corrido. Sabe, no culto, as nossas crianças também precisam saber que Deus está presente naquele momento. Então, no culto de sexta-feira, no pôr do sol, para o sábado, nós ligamos novamente, só que tem um diferencial. Ela vai ficar ligada até o sábado todo, para nós aguardarmos o próximo culto, que será o início da semana. Com isso, Simone, a gente quer dar mais um incentivo, né, para a igreja, para que a igreja possa fazer o culto familiar. Gente, se houve um tempo onde nossas casas precisam ser casas de oração, o tempo é esse. Nós precisamos, todos os momentos, estarmos juntos, unidos, fortalecidos, porque quando a aprovação vier, nós estaremos fortes como família. E assim nós conseguiremos entregar nossos filhos para a mão de Deus. Sabe, Júlia, eu penso assim, eu acredito que aqui na igreja não tem nenhum pai, nenhuma mãe que deixa de comprar o alimento, o arroz, o feijão, né? Eu não acredito que tenha. Mas será que nós, como igreja, não estamos matando os nossos filhos ou a nossa família por falta de alimento espiritual? Pensando nessas atividades, em alimento também, a associação, junto com a professora a UDA desenvolveu uma apostila maravilhosa para vocês. Vocês, todos os pais da igreja, receberão essa apostila, onde vai dar várias dicas de como se preparar um culto. Tem vezes que a gente não tem muita ideia, né, do que fazer. A criança, ela precisa de tato, de visual. Então, essa apostila vai chegar no seu lar. Mas use. Foi feito com muito carinho. Mas sabe, Júlia, por quê? Porque tudo o que fizermos com os nossos filhos para que eles se apropriem dos valores do céu. A lição da Escola Sabatina é um exemplo disso. Foi feito aqui, nessas 2 últimas semanas, um levantamento na classe dos pequenos, né? Quantos % deles têm a lição? Uma classe, 50%. Outra classe, 20%. Outra classe, 70%. Outra classe, 35%. Outra, 40%. Outra, 72%. Será
que nós estamos deixando os nossos filhos com fome espiritual? Queridos, lembrem da história de Daniel. Quem foi que ensinou a Daniel e seus amigos a terem domínio próprio? Quem foi que ensinou aqueles meninos a serem obedientes a Deus, mesmo em terra estranha, mesmo sem a presença dos pais? Que valores dos céus eu e vocês estamos passando para as nossas crianças? Como adultos, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não posso dar isso para os meus filhos. Se eu não me apropriei dos valores do céu, dificilmente eu conseguirei que os meus filhos se apropriem desses valores. Nós precisamos ser parecidos com Deus. Nós temos uma responsabilidade como igreja aqui. E eu gostaria de chamar a professora Ulda para que ela nos sensibilizasse de que nós temos uma tocha, nós temos uma missão a cumprir. Obrigada, Simone. Bom dia, igreja. Pode passar. Hoje é um dia muito especial para o Ministério da Criança. Nós estamos muito felizes com a presença e a paciência dos irmãos, porque quando as crianças se apresentam, normalmente acontecem algumas coisas que são imprevistas, mas nós estamos louvando a Deus, porque o programa está dentro daquilo que foi combinado. Nós temos aqui uma tocha de faz de conta. Essa tocha quer representar a tocha da verdade. E o que é a tocha da verdade? A tocha da verdade é a palavra de Deus, que traz para nós as boas novas de salvação. Nós convidamos algumas famílias a estarem aqui conosco e eu gostaria de fazer algum comentário rápido para nós terminarmos o nosso culto. Em primeiro lugar, nós temos aqui à frente a família Pisato. O irmão Ilmo, sua esposa Marisa, que tiveram o privilégio de já nascer num lar cristão. Eles receberam a tocha da verdade de seus ancestrais. Amém? Isso os ancestrais receberam lá pelos idos de 1920. Esse querido casal pertence à Igreja Central desde a sua meninice. E eles passaram a tocha da verdade para sua filha Mônica. Sua filha Mônica, por sua vez, já passou para o seu filho Gregory, que reside atualmente no Canadá com sua esposa Juliane, e recentemente o lar deles foi abençoado com o nascimento do Olivier. Como eles não podem estar presentes, a tecnologia nos ajudou e eis aí a sequência dessa querida família. Mas a professora Mônica também passou a tocha da verdade para o seu filho Giovanni. O Giovanni, pela lei natural da vida, também já está fazendo seus planos de futuro lar. E ele sabe que deverá passar a tocha da verdade para os seus descendentes, se os tiver. Mas nós temos a presença do Mário também. O Mário é neto do irmão Ilmo e de sua esposa Marisa. Ele está sem os pais aqui, o Maurício,
e a Sidneia, porque eles estão no ECC. Então, o Mário também já recebeu a tocha da verdade, as boas novas de salvação. Louvado seja Deus por essa querida família. Aqui nós temos um outro casal. Este casal é o Flávio José Queiroz de Oliveira Silva. Não, desculpe. De Souza da Silva, desculpe. E a esposa é a Lorena Queiroz de Oliveira Silva. Como vocês notaram, eles estão sendo agraciados. Logo, logo, no dia 11 de novembro, vai nascer a Gabriele. Agora, há uma coisa muito interessante que esse casal já tem feito. A ciência diz que certas impressões, sons que o nenê ouve na vida intrauterina faz parte da vida dessa criança. Eu gostaria de dizer para vocês que eu nunca esqueço, e já faz tempo, que um casal de colegas meus, lá na Associação Norte Paranaense, eles já casaram com uma certa idade. Então, quando a esposa ficou grávida, todas as tardinhas, depois que eles saíam do trabalho, na nossa Associação Paranaense, e eles iam para casa, quando eles faziam o culto, o pai chegava bem pertinho da mãe, fazia carinho na barriga dela e falava assim: amadinha, amadinha, todos os dias. No dia do nascimento da menininha, ele teve licença de acompanhar o parto. E a criança, depois de nascida, chorava demais. Nem médico, nem enfermeira conseguiam acalmar. O pai pediu licença para ver se conseguia acalmar a filha. O que será que ele fez? Ele chegou bem pertinho da menininha e ficou falando, amadinha, naquele tom de voz que falava lá em casa. O que será que aconteceu com a criança? Se acalmou. Então, seguindo a orientação da senhora White, de que as primeiras impressões já na vida intrauterina acompanham a criança, este casal tem feito o culto doméstico desde o 4º mês de gestação. No culto, eles têm a lição da escola sabatina, já viu, professora? Do rol A, né, no caso. Eles também têm essa Bíblia para criança, a Bíblia do bebê, que eles leem. Eles também cantam hinos infantis. E para concluir, eles cantam o Nana Nenê dos Arautos do Rei. Amém? Esse casal já recebeu a tocha da verdade de seus ancestrais também e já estão passando a tocha da verdade para a Gabriele. Tenho o prazer ainda de apresentar mais uma família. Esta família não teve ancestrais adventistas, mas aqui estão a Patrícia, que é a mamãe, a Pietra, que é a filhinha e que está no Jardim B. O esposo não pôde estar, mas já está estudando a Bíblia. A Patrícia foi batizada no batismo da primavera. E o esposo dela, que é o Tiago, será batizado no dia 17 de dezembro. Quem passou a tocha da verdade, em parte, para essa família, foi a professora Rita. Mas
o Ministério da Criança teve uma parte muito importante. Essa senhora estava assistindo a Novo Tempo. E então ela procurou a Igreja Central. E graças a Deus, a professora Andréia Pisato, não sei se ela está aqui porque ela estava me ajudando nos bastidores, que é a diretora do Jardim A, convidou a Pietra para a classe da Escola Sabatina. E então, a Pietra gostou da Escola Sabatina das crianças, amém? E a mamãe veio e já fez os estudos e já foi batizada, e logo, logo o papai também. E então, a Patrícia já está passando a tocha da verdade para a pequena Pietra. E o Ministério da Criança está ajudando a passar essa tocha. Nós teríamos mais uma mãe. Eu não sei se ela veio porque tinha algum problema que o marido não poderia estar presente, mas se está aqui, eu gostaria que viesse à frente. É uma senhora que ainda não foi batizada, não pertence à nossa igreja, mas preocupada com a herança religiosa e espiritual, está trazendo a sua filhinha também para o Jardim B. E o pai apoia e a mãe traz essa menina. Eu penso que não vieram porque estavam com algum problema, mas eu gostaria de pedir à igreja que orasse pelo Ministério da Criança. Porque além de estar ajudando as famílias da igreja a passarem a tocha da verdade para as crianças, nós estamos tendo também momentos áureos de ajudar crianças que não são da nossa igreja. Por isso, eu gostaria de pedir ao pastor Paulo que viesse à frente, orar com estas famílias, e eu vou convidar todas as famílias que têm seus filhos no Ministério da Criança, se quiserem vir com suas crianças aqui à frente, temos bastante espaço, só que precisamos ser rápidos, porque estamos na hora de terminar. E o pastor Paulo, então, vai orar também por estas famílias. Sem dúvida, a maior bênção que Deus pode nos dar são os nossos filhos. A Bíblia diz que eles são a herança do Senhor. Se Deus nos deu como herança, é porque isso é o que Deus tinha de melhor para nos ofertar. Nosso amor, nossa responsabilidade, a nossa missão é muito grande, por isso esse momento de consagração. Nós vamos orar ao Senhor para que, de fato, nós possamos ser luzes na vida dos nossos filhos, que nós possamos passar a tocha da salvação, da mensagem do Evangelho a eles. E logo depois da oração, nós vamos ter uma música especial ainda pela Laura Morena, e eu quero já agradecer a presença dela aqui conosco. E em seguida, essa música dela, nós já estamos liberados para as nossas classes de escola sabatina. Os amigos que estão nos visitando, temos uma classe especial para vocês, a nossa classe de visitas aqui no Espaço Novo Tempo. Aqueles que estão fazendo estudos bíblicos com a Rita, temos também a classe dos estudos bíblicos. O pessoal do Ministério Raízes, as outras classes, temos classes que funcionam aqui na nave da igreja. Não vá embora para casa, fique em uma classe, seja membro de uma classe. Isso faz parte da nossa vida espiritual. É quando a gente sai desse grupo grande e nos tornamos indivíduos, pessoas orando pessoalmente por você. Deus ainda tem alguma coisa para você. Será que a gente consegue ajoelhar aqui na frente? Hã?
Será que a gente consegue ajoelhar aqui? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Obrigado também pelos amigos que nos acompanham à distância. Que a mesma bênção que o Senhor derrama sobre nós aqui dentro do templo, que essa bênção seja derramada sobre cada um desses amigos que nos acompanham, onde eles estiverem. Obrigado, Senhor, pelo tempo que temos de louvar o Teu nome. Louvar através das músicas que cantamos, louvar através dos dízimos e das ofertas que pudemos trazer. Louvar através das músicas que ouvimos. Peço Tua bênção na vida da Laura, no ministério que ela desenvolve. Que ela continue sendo um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Obrigado por tê-la conosco aqui hoje de manhã. Mas em especial, Senhor, nós Te louvamos pelos nossos filhos. Eles são a Tua herança para conosco. Alguns de nós já têm filhos grandes. Olha para o irmão Vicente Santelli, que vai estar fazendo aniversário essa semana. Que os filhos são aposentados, têm netos de 40 anos de idade. Mas eu olho também para aqueles que têm filhos pequenos. Os nossos filhos sempre são uma bênção na nossa vida. E eu quero Te louvar por cada um dos filhos que o Senhor nos deu. E hoje nós queremos consagrar esses filhos ao Senhor. Nós entendemos que somos depositários. O Senhor nos deu, nós os consagramos ao Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê coragem para investir onde precisamos investir. Investir na formação acadêmica, investir na saúde deles, mas acima de tudo, investir na vida espiritual deles, Senhor. Para que eles cresçam como colunas fortes e que nós sejamos sempre pontos de apoio a Ele. Que a luz que o Senhor nos deu, nós possamos passar essa tocha para Ele, Senhor, a fim de formar uma nova geração de filhos Teus, prontos para herdar a vida eterna. Aceita, Senhor, nosso carinho, aceita nosso louvor, aceita nossa gratidão. Eu ergo a minha mão como símbolo das Tuas mãos e peço que a Tua mão seja levantada sobre cada um dos nossos filhos hoje e que sobre eles o Senhor derrame a Tua bênção. Eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.